Você já ouviu por aí que a causa da depressão é uma alteração do balanço químico do cérebro? Então, não é bem assim. O assunto do balanço dos neurotransmissores, do balanço químico do cérebro voltou aí às manchetes depois que recentemente uma pesquisa científica foi feita e publicada questionando essa história da baixa de serotonina como causa da depressão. Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos falar sobre as origens desse mito do desbalanço da serotonina no cérebro, das origens da polêmica atual, por que essa polêmica está acontecendo, e o que a gente sabe de verdade e quais as dúvidas que a gente tem sobre o uso dos antidepressivos. Então fica aí até o final do vídeo que a gente vai falar sobre por que os antidepressivos são utilizados e qual é a lógica, né, quando a gente deve ou não utilizar. Lembrando sempre que se você acha esse tema importante, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, porque a gente sempre volta a esses temas. Qual é a origem dessa história do desbalanço químico do cérebro, da alteração da serotonina e dos neurotransmissores do cérebro? Essa história remonta ao meio do século XX, quando não existia ainda muito tratamento específico, existiam ali uns calmantes, uns remédios para as pessoas dormirem, uns tratamentos meio heterodoxos de hidroterapia, colocar as pessoas na água gelada, dar insulina até a pessoa quase entrar em coma, né, ou entrar de fato em coma insulínico, enfim, coisas que foram caindo com o tempo, que não tinham evidências científicas, claro, mas nessa época começaram a descobrir também remédios que atuavam sim especificamente em determinados sintomas. A maioria foi começando a ser descoberta por acaso. Então um médico tinha lá um remédio que ele usava na anestesia, que os pacientes dormiam, então já que esse remédio faz os pacientes dormirem, vamos usar lá naqueles grandes manicômios que tinha, né, os pacientes agitados, à noite assim todo mundo dorme. E alguns desses pacientes que tinham alucinações, que tinham delírios, começaram a melhorar dos delírios. Eles dormiam de fato, mas acordavam já sem aquelas alucinações, sem ouvir vozes, sem achar que estavam sendo perseguidos. Os médicos falaram, opa, alguma coisa tem aqui. Foi o surgimento dos antipsicóticos. Esse primeiro era a clorpromazina, que aliás tem uma história, um romance em torno dessa descoberta, escrito por um brasileiro, Antônio Cherchenesky, chamado Uma Infinita Tristeza, lançado pela Companhia das Letras. Eu recomendo, um livro bem interessante. A mesma coisa aconteceu com os antidepressivos. Tinha lá um remédio que eles estavam tentando para tuberculose, para melhorar os sintomas de tuberculose, e começaram a perceber que naqueles pavilhões dos tuberculosos, as pessoas que tomavam aquele remédio, de forma geral, a maioria delas, né, nunca é um remédio sempre eficaz para todo mundo, mas muitas pessoas que tomavam aquele remédio começavam a melhorar do humor. Continuava lá tossindo, continuava ruim da tuberculose, mas começava a melhorar da sua disposição, da sua energia, e foi assim a descoberta dos inibidores da recaptação de serotonina. Descobriram que alguns neurotransmissores, na verdade ali não era só da serotonina, esses remédios aumentavam os níveis de diversas monoaminas desses tipos de neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, serotonina, e melhoravam o humor das pessoas. Foi aí que surgiu a ideia, bom, então se esses remédios aumentam o nível de serotonina, de noradrenalina, talvez a baixa desses neurotransmissores é que seja a causa. Então o remédio vai lá, aumenta, a pessoa melhora, então devia ser porque estava faltando. A partir daí novos medicamentos nessa linha foram sendo descobertos, aí foram diminuindo os efeitos colaterais, mas todos com foco em aumentar esses neurotransmissores, e aí sobretudo a serotonina ficou sendo o foco, porque ela tinha bons resultados na melhora da depressão. A partir daí algumas fábricas, alguns laboratórios começaram a divulgar os remédios dessa maneira. Olha, tal remédio corrige o desbalanço que você tem no seu cérebro, tal remédio aumenta a serotonina que está faltando. Isso começou a ganhar apelo popular. Já na época, quando isso começou a ser descrito, os autores já falavam, olha, isso está associado, mas não dá para a gente imaginar que todo esse complexo de sintomas seja redutível a um neurotransmissor.
Não dá para imaginar que um neurotransmissor do cérebro cause uma coisa tão complexa como, por exemplo, o quadro depressivo, que não é só tristeza. A gente já falou muitas vezes aqui em vários vídeos que tem o desânimo, tem a falta de energia, o pessimismo, uma visão negativa do mundo. Será que tudo isso é redutível a um único neurotransmissor? Será que quando alguém passa por uma situação adversa muito grande ou várias situações adversas que vão se acumulando e a pessoa vai ficando deprimida e adoece, fica deprimida, é porque essas situações acabaram com o neurotransmissor dela? Isso já na época, lá atrás, já sabia-se que não era assim, já se desconfiava que isso não era suficiente para explicar o quadro depressivo como um todo, mas é um argumento de venda fácil, pega a gente assim, né, porque a gente sempre busca uma causa, então isso cai no gosto da população. A indústria farmacêutica usou bastante isso para vender os antidepressivos e eles de fato se mostravam funcionais, se mostravam eficazes para melhorar a depressão, apesar de não ser essa a explicação total. Então ficou esse meio de campo embolado, né? Eles funcionam? Funcionam, mas o fato de eles funcionarem não significa que seja a baixa desses neurotransmissores sozinhas que causa a depressão. Aliás, esse foi um argumento que foi apresentado já em 2008, então já, né, há 15, 16 anos aí, dois autores falaram que, olha, o antidepressivo funciona e melhora a depressão, assim como a aspirina melhora a dor de cabeça. Mas o fato de a aspirina melhorar a dor de cabeça não significa que a dor de cabeça seja causada por falta de aspirina. Ah, a aspirina do meu sangue está baixa, é por isso que eu estou tendo dor de cabeça. Claro que não. A aspirina, ela age em determinados componentes da nossa célula, da resposta celular, da sinalização de dor, diminui esse sinal e a dor diminui, qualquer que seja a causa dela. Então, da mesma forma, o aumento dos neurotransmissores melhora a nossa disposição, pode melhorar o nosso bem-estar, melhorar a saciedade, controlar os impulsos, independente de a causa desses fenômenos, a depressão, transtornos do impulso, transtornos da alimentação, serem causados por uma complexidade enorme de fatores. O nosso comportamento, nossa mente, nosso cérebro é super complexo, não dá para reduzir a uma coisa só. Por que esse assunto voltou à baila? Por causa de uma revisão agora que foi publicada recentemente. O vídeo está sendo gravado em 2022, em agosto de 2022, em julho de 2022 saiu um paper, aí, um artigo científico fazendo uma revisão sistemática aí da literatura de várias possíveis evidências que apontariam para a baixa de serotonina ser a causa da depressão. E descobriram que nenhuma prova evidente formalmente consegue dizer realmente a gente ficou aqui com a certeza de que a baixa de serotonina causa a depressão. Não várias hipóteses, por exemplo, pessoas com alterações genéticas que teriam menos serotonina teriam mais depressão? Não tem. Remédios ou situações que diminuem a serotonina da pessoa fazem ela ter depressão? Não, também não. Então, tem várias evidências que foram derrubadas e que não conseguem, então, cravar que a baixa de serotonina é a causa da depressão. E a autora principal desse estudo trouxe uma fala polêmica, que ela dizia assim que as pessoas foram levadas a tomar antidepressivo enganadas. Porque elas acreditavam nessa teoria do desbalanço químico e foram ludibriadas, enganadas, sofreram estelionato para tomar um antidepressivo quando na verdade elas não precisavam. Essa é uma declaração que não é verdadeira. Porque, ok, as pessoas podem até ter sido enganadas e talvez tenham pessoas tomando e falando, puxa, mas então não é o desbalanço químico? Eu não sabia, eu realmente fui enganado, achei que fosse. Mas as pessoas são levadas e são prescritos os antidepressivos não apenas por isso, mas porque eles funcionam. Porque, de forma geral, as pessoas que têm quadros depressivos melhoram quando tomam antidepressivos. Não é todo mundo que melhora, como a vacina também não impede todo mundo que pegue a doença para que foi vacinada, e como a aspirina não corta a dor de cabeça de todo mundo. Mas estatisticamente, um grupo de pessoas deprimidas que tomam antidepressivo melhora mais do que as que não tomam. Então, é por isso que as pessoas devem tomar quando prescrito. Então a gente já sabe de onde veio o mito e de onde veio a polêmica, mas o que a gente sabe de verdade sobre os antidepressivos? E quais dúvidas a gente tem? Bom, a gente tem essa dúvida sobre por que exatamente eles melhoram. A gente imagina que a serotonina está associada de alguma maneira ao bem-estar por várias funções fisiológicas,
tem um caso descrito em 2011 de um homem que não tinha uma mutação genética e ele não produzia as monoaminas, ele não tinha dopamina, ele não tinha serotonina, e aí ele tinha alterações motoras por causa da falta de dopamina, e aí tomando remédio de Parkinson, né, tomando a L-Dopa, isso melhorava, e ele não tinha depressão, mas tinha alterações de sono e alterações cognitivas que melhoraram quando descobriram que a serotonina também estava baixa. Então, a serotonina age de maneiras diversas no nosso cérebro e essa atuação mais ampla pode estar associada à melhora do bem-estar, à melhora da depressão. Também parece que ela tem uma função na neurogênese, ela melhora o nascimento, a criação de neurônios no hipocampo, uma área relacionada à memória, relacionada a lembranças, e isso também pode ser um dos efeitos antidepressivos. Tudo isso são teorias que estão sendo testadas, tudo isso vem sendo aprimorado, a gente não sabe a causa, mas na prática funciona. A dúvida que existe é que quando você faz assim, estudos muito grandes, reúne tudo que já foi publicado sobre antidepressivo e o que não foi publicado também, estudos que foram feitos, mas que não vieram à luz, agora, mas os dados ainda estão lá guardados, fica numa dúvida se em quadros leves o antidepressivo é ou não superior ao placebo. Eventualmente, para casos leves, isso já está até mudando em algumas recomendações, você não deveria entrar com antidepressivo como primeira linha, mas investir nas mudanças ambientais. É como na pressão alta, né? Pressão alta, se ela não está muito alta, se ela é uma pressão alta leve, você investe primeiro em medidas comportamentais, perder peso, cortar o sal, fazer atividade física, sair do sedentarismo, melhorar o sono, melhorar a eventual apneia do sono, né? Colocar CPAP, enfim, coisas que melhoram a pressão sem precisar do remédio. Mesma coisa na depressão. Na depressão leve, talvez a psicoterapia, mudanças de estilo de vida, melhora do sono, atividade física, possam melhorar tanto quanto ou até mais do que o antidepressivo. Não é proibido você dar o remédio de pressão alta para quem está com uma pressão alta leve, como não é proibido você dar um antidepressivo para quem está com uma depressão leve, mas pode não ser a primeira linha, pode não ser a primeira intervenção, pode não ser necessariamente a melhor em termos de custo-benefício. Agora, quando a gente fala de depressão moderada grave, aí não tem nem dúvida. Vários estudos, e todos esses estudos apontam que sim, faz muita diferença e na verdade, uma medida que salva a vida da pessoa. A gente sabe que na depressão moderada, grave principalmente, ela acaba com a vida da pessoa. Quem já passou sabe do que eu estou falando e sabe que o tratamento pode fazer sim muita diferença, o tratamento medicamentoso. Ele não exclui a utilização de outras medidas. Não é que assim, toma esse remédio que resolve o desbalanço químico e aí a sua vida está feliz para sempre. Não é isso. Como a gente sabe, a depressão ela tem múltiplas causas, ela é complexa, então precisa tomar o remédio, fazer a terapia, fazer atividade física, cuidar do sono, gerenciamento do estresse, tem tudo isso ao redor da depressão. Não vai ter uma pílula mágica que vai resolver tudo, mas sem ela a gente não consegue quebrar esse círculo vicioso de desânimo, desmotivação, e aí quebra dos laços pessoais, e quebra dos vínculos, irritação, hostilidade e mais tristeza, e isso vira um círculo vicioso que precisa ser quebrado, e a medicação faz muita diferença nessa intervenção. Então, acho que está explicado, né, da onde veio essa ideia, que não é uma ideia realmente que se sustente, é um mito do desbalanço químico, mas que desde sempre a gente sabia que era um mito, nenhum psiquiatra, nenhum pesquisador sério defendia isso como sendo a causa da depressão. Isso foi uma ideia que foi divulgada e as pessoas acabaram comprando essa ideia muito por conta de um argumento de venda de medicamentos e porque é uma ideia fácil de comprar também. A gente gosta de uma explicação fácil para as coisas, de uma solução rápida, né? Como seriam os antidepressivos, então já sabemos que não é assim. A polêmica veio por conta desse estudo, que quis colocar aí o último prego no caixão, né, a pá de cal nessa história, e levantou realmente todas as provas, viu que não tinha evidência. Então, não tinha evidência de que a serotonina era a causa da depressão, mas foi um passo além e aí escorregou para mim ao dizer que isso significava que as pessoas estavam sendo enganadas quando tomavam antidepressivos. Não é verdade, porque a gente sabe que, embora em casos leves os antidepressivos possam ser dispensáveis, em casos moderados, em casos graves, eles fazem toda a diferença na saúde e na vida da pessoa.
Deu para compreender, né? Deu para entender aí, fazer esse resumão. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas. Se ficou com alguma dúvida, não se esquece, escreve aqui, coloca aí a sua pergunta nos comentários que a gente vai respondendo aos pouquinhos. Deixa o seu like aí no vídeo, divulga para aquela pessoa que fica aí na polêmica. E aí, você viu o estudo, não viu o estudo? Tá aqui uma explicação para você. E não esquece de se inscrever no canal para receber... E não se esquece de se inscrever no canal e clicar nos alertas aí para receber quando tiver vídeo novo, porque vídeo novo vai ter sempre sobre esses temas e muito mais.